do velho linguagem e do meu miséria assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não. Mamãe, posso ir lá ver se é velhinha? Boa noite, família TQA. Boa noite. Boa noite para você que está chegando agora ao som de Chico César. Deus me proteja. Gratidão a todos vocês que fazem parte dessa família linda. Uma noite linda, calibrada no amor, na paz, na alegria, na iluminação. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia de Oliveira. Sou co-criadora da terapia quântica aplicada, ficou conhecida pelo nosso mestre Eric Davi, que hoje se encontra nos planos superiores. Eu estou aqui como missão de vida, levando esse trabalho para ajudar o ser. A terapia quântica aplicada é uma abordagem terapêutica que trabalha com os princípios da mecânica quântica, que acessa aí, tem a função, a missão de investigar a causa raiz, isolando a causa raiz do nosso partilhante, onde ele partilha daquelas emoções mais profundas do seu ser. E aí, através dos comandos de reprogramação, a gente auxilia o ser a se curar. Claro, isso tudo dentro do seu processo de expansão da consciência. Então sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui, se a criação permitir, todas as terças-feiras, trazendo muito conteúdo para o nosso despertar. É com muita alegria que eu recebo todos vocês. Deixa eu dar uma alôzinha aqui, para Cici, boa noite, Lopes, Adrícia, Marrudiqué, saudades. Eu sou Daniela, muito bom. Quem é esse aqui? Tabonive, Sidney, Marrudiqué, hein? Gostoso esse forrozinho, né? Helenice, Cianélia, Nádia Cianélia, nossa instrutora, marcando presença, uma alegria te ter aqui, Nádia, Renato, produção TQA tá aí, de prontidão já para auxiliar todos vocês, qualquer dúvida. Vivian, quem mais? Ruivo, Edberto Gomes, Margarete, Jaci. Boa noite, gente. Vamos chegando, vamos formando essa corrente do bem aqui, vamos embora. Alexandre Bispo, Dulcimar, assisto de Teresina, no Piauí. Gratidão, gratidão. É a TQA aí, entrando no universo, no mundo, né? Coisa boa, gente, que bom. Eu estou aqui direto de Goiânia, Goiás, e daqui para o mundo, né? É isso que eu costumo dizer, a TQA é do mundo para o mundo, é nossa. Então, vem, gente, vem, que a gente só fortalece essa corrente do bem. E para a gente começar fazendo isso, vamos lá, bora mandar esse aviãozinho aí para os seus amigos. Vamos lá, que assim o Instagram entende que é uma live importante e aí começa a nos auxiliar, a divulgar, né? Aí ainda mais para as pessoas que a gente sabe que precisa. Essa live fala sobre o quê? Vou falar agora. Hoje a gente vai trabalhar com como identificar os mecanismos de autossabotagem. Tem um amigo aí que você sabe que precisa ouvir, né? Então bora mandar um aviãozinho? Por favor, os corações também, que isso deixa a gente muito feliz aqui. O meu convidado de hoje é o Renato Braga, já tá por aqui. Gente, olha quem acaba de entrar. Não acredito. Bosco. Aí, é co-criador da terapia quântica aplicada, tava de Covid, agora tá zero bala. Gratidão, meu amigo. Gratidão, que delícia te ter aqui. Então bora lá, vamos mandar esse aviãozinho aí para quem você sente que precisa ouvir. A gente vai trabalhar agora com o tema de como identificar os mecanismos de autossabotagem, né? E a gente sabe que o ser humano, gente, ele é destinado à grandeza, a crescer em saltos. Essa é a ordem natural, né, que as coisas devem acontecer. Mas sabe aquele negócio? Sabe quando você tá lá assim quase alcançando um objetivo e você perde? O negócio assim, escapole pelas mãos, sabe? Sabe quando você tá assim, fala, poxa, encontrei um relacionamento, de repente, acaba. Vou estudar para um concurso, tô lá estudando, não consigo passar. Tá quase lá, chegou lá, olha o gabarito e fala, poxa, passei, ficou. Algo acontece, sabe aquele negócio assim, algo acontece,
Então, esse algo acontece é o mecanismo de autossabotagem. E todos nós temos esse perigo de se autossabotar. Para a gente falar desse assunto hoje, eu trouxe aqui um especialista, Renato Braga, terapeuta e pesquisador da área da saúde, espiritualidade, com formação monástica. Há 15 anos dedica a sua vida aí lecionando meditação, elementoterapia, terapias integrativas. É terapeuta de biomagnetismo. Gente, eu faço sessão com o Renato e eu sou apaixonada, sou suspeita, que é tudo de bom. Quem não conhece o biomagnetismo, vale a pena. Eu vou pedir para ele explicar um pouquinho aqui, né, antes dele ir. Mas o negócio é falar com ele agora. Então deixa eu chamá-lo aqui para começar essa live de hoje. Enquanto isso, você vai convidando aí as pessoas para que a gente fortaleça ainda mais essa live, para que a gente envie essa energia boa para o universo. Oi, Renato, boa noite. Boa noite. Como é que tá? Tudo bem? Que bom, tá tudo ótimo. Que bom te ter aqui novamente, viu? Bem-vindo. Oh, tô muito feliz. Obrigado. Muito feliz de estar aqui. Boa noite para todo mundo, pessoal. Obrigado por estar nos assistindo aí. E estamos aí cada vez mais felizes de estar com a família TQA. Que bom. Você viu que eu comecei com um forrozinho aí, né? Foi, bem animado. Chico César, Deus me proteja. Uma letra muito interessante. Todo mundo fica perguntando, Paty, as músicas que você começa, é sempre legal. Pois é, então. Eu sou radialista, né, gente? Sou da área da comunicação. O Renato lembra de mim lá na Rádio Araguaia, antiga Rádio Araguaia. Então eu adoro trazer uma música, ainda mais música que faz muito sentido, traz uma letra que faz a gente despertar, porque música é um troço doido mesmo, né? Ela faz a gente transportar. Então, vejam essa música, escutem, porque ela é muito legal, vale muito a pena. Bom, vamos lá, Renato, e aí? Vamos falar desses mecanismos de autossabotagem? Então, já vou deixar aqui para o pessoal, quem tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, pode ir comentando aqui, gente. A gente vai respondendo ao longo aqui da nossa live. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para identificar, né, os mecanismos de autossabotagem? Pois é, Patrícia. E pessoal, né? Então, isso é um ponto tão importante, né? Até que muito se fala sobre digamos assim, como a gente colocou, essa vírgula, né? De que a gente quase chega lá em algumas situações da vida. E o nome autossabotagem não é à toa, né? A gente vai entender um pouquinho disso hoje, como que isso funciona. E o mais importante é identificá-los, né? Porque muitas vezes a gente acha que vai mal, né, na vida. Primeira coisa que a gente tem que começar já nesse início é tirar esse tipo de afirmação, né, da nossa cabeça. Nós estamos bem, nós estamos nessa aventura, né, como o Eric falava, essa aventura da vida. Então, tirar tá difícil, tá bruto, tá complicado, tô na guerra. Não, gente, vamos mudar essa vibração, vamos mudar essa energia, porque eu espero que todos aqui saiam, né, com essa visão, com esse aprendizado, e quem sabe saia com essa vontade de estar auxiliando a estar curando mais pessoas, né? Então, tem uma simbologia muito importante e interessante para a gente falar sobre esses mecanismos de autossabotagem. Eu costumo passar como exemplo um círculo, né? Como se fosse o Sansara, para quem conhece a roda do Sansara. Então a gente tem processos evolutivos de um lado e involutivos de outro. Então a vida, né, ela segue por uma ação mecânica, uma subida e uma descida. Porém que há uma vírgulazinha nessa subida e nessa descida, que é a revolução dessa energia, ou da pessoa, ou seja, daquilo que a gente vai ter. Exemplo, né? Como a gente usou o exemplo aí de um relacionamento, né? Veja que o relacionamento ele vai numa evolução, né? Às vezes a gente começa ali, só de ouvir o nome da pessoa, a gente se enamora, a gente sonha com a pessoa o tempo todo e vê aquela coisa maravilhosa. Mas, às vezes, né, com algumas situações e algumas pessoas, chega um momento, uma vírgula, que começa a descer. Né, começa a vir essa involução, ou seja, tudo aquilo que a gente conquistou, a gente vai perdendo, isso vai caindo, e aí chega a um ponto que começa outro processo na mesma situação, ou seja, a roda gira de novo, e a roda gira de novo, e assim a gente fica preso
e nunca revoluciona. Nunca sai desse ciclo de evolução, involução, evolução e involução. E às vezes é um processo até doloroso, né? Porque essa roda mecânica, a gente foi condicionado, né? Foi testado e chegou a ter esse tipo de reação para entender que nós não temos a condição de passar por esses processos de forma consciente, né? Não temos condição de sair dessa transição. Para que o pessoal entenda como que isso ocorre, como que isso funciona mesmo, usando esse próprio exemplo do relacionamento. Por que é autossabotagem? Quem que auto-sabota ele mesmo? Então, se a gente visse uma casca de banana no chão, por exemplo, a gente jamais ia pisar nela, né? Mas o problema é que a gente não está vendo essa casca de banana. A gente não está conseguindo reconhecer esse ponto, né, esse vórtice que vai fazer a gente cair. Então, como eu disse das afirmações, é comum, às vezes, a gente passar a colocar falsas verdades na nossa mente. Isso entra até no nosso subconsciente. Às vezes a pessoa fala, menino, estuda, que senão você não vai ser ninguém na vida. Isso aí não vai te dar futuro. Quem gosta de música não vai te dar futuro. TV não vai te dar futuro. Esse tipo de faculdade não vai te dar futuro. Então, assim, todos os dias nós estamos sendo bombardeados por informações, né? Então, o ser humano, ele é um ser comunicativo. De todos os sentidos e de todos os alimentos que o nosso corpo possui, as impressões são as mais importantes, porque elas vão ajudar a gente a colocar essa parte autônoma do corpo para funcionar. Então a gente não fica assim, coração bate, coração bate, coração bate, coração bate. Ele faz isso de forma autônoma. Essa propriedade está lá dentro do nosso subconsciente, na inteligência do nosso corpo, do nosso organismo. Então a gente já vê que tem muita coisa no nosso corpo que ela acontece de forma autônoma. E se é o subconsciente, muitas vezes a gente não quer estudar o subconsciente, tem medo do subconsciente, né? Então, a maioria das vezes, isso aí fica de uma forma que a gente não consegue mexer, mas acontece. Nosso corpo, ele vai sempre obedecer aquilo que ele foi programado para fazer. Então, se nós não podemos mandar, né, na verdade, né, tem como, né, gente, né, com reprogramações, mas idealmente, né, não podemos reprogramar nossas batidas de coração, nosso fluxo sanguíneo. Isso tudo o corpo faz dessa forma fantástica, maravilhosa possível. Se tem alguma coisinha lá por trás disso tudo, ela não só é capaz de modificar as ideias da nossa mente, como criar uma situação para que a gente fale nesse projeto que a gente está querendo. Então, o nosso corpo, por ele ser muito inteligente, ele é muito didático, né? Então, ele ensina e aprende a todo momento. Determinada situação como essa que a gente falou, a gente recebe uma afirmativa de uma pessoa muito importante, né, que a gente valoriza muito ali a frase dela. Isso gera, por exemplo, um medo naquela situação, naquele momento, ou uma apreensão. O cérebro, para ele não passar por uma situação que ele acha que então vai ser negativa, aí ele começa a nos auto-sabotar. Então, se a gente vai lá atrás e em alguma situação nos foi falado que que rico não vai para o céu, que dinheiro é sujo, que o dinheiro não serve, que a gente tem que sofrer. Depois a gente vai falar um pouquinho desse ponto, desse rapazinho aqui que está aqui atrás, o Siddhartha, né? De que tudo isso não é bom, que isso é negativo, né? Que a vida é isso, é uma labuta, tem que sofrer. Então o corpo faz o quê? Quando eu estou começando a adentrar num processo de sucesso, ele vai lá e me sabota. E como que ele pode me sabotar? N situações. Mentalmente, nós vamos atraindo, que fique bem claro isso, gente, atraindo as situações para que isso deixe de ocorrer. Então, o exemplo do trabalho, por exemplo. O organismo ele passa a colocar situações para que a gente se atrase. Situações para que a gente não goste do trabalho. Válvulas para que a gente gere um escape
nas horas erradas emocional, e naturalmente, por um processo mecânico, aliás, a gente vai e se afasta, sai, perde a vontade. E a gente nem vê que foi o nosso próprio organismo que fez isso. No caso do relacionamento mesmo, às vezes, se a pessoa se sente mal em alguma situação, ou ocorre muito da pessoa achar que ela não é merecedora de alguma coisa, a mente já não vai deixar ela ser feliz. Não porque a mente é ruim, né? E o universo também não é nada ruim. A questão é que o nosso corpo ele aprendeu e entendeu isso dessa forma. Então, existem vários pontos aí de que isso vai influenciar na nossa vida. Como que essas válvulas são instaladas? A gente já deu uns exemplos de fala, mas isso pode ocorrer até na gravidez, né? No período de gestação ali, isso pode ocorrer. A gente pode até abrir, né, para o pessoal que gosta, entende de espiritualidade. Isso ocorre também de existência para existência, né? Para quem ainda não fez o curso dos vários cursos, né, que a TECA oferece, né? Então, buscar fazer esse estudo, né? Que a quântica é para todos, né, pessoal? Então, vamos estudar, vamos buscar. Então, nesses fenômenos que se estuda na quântica, a gente vê lá o fenômeno da dupla fenda, né, que é muito importante, a gente procure estudar, né, sobre isso. Acredito que alguns aqui, muitos conhecem. Ali a gente já vê que uma partícula, por menor que seja, isso fisicamente comprovado, ela transmite emoção, transmite informação. Então, se os elétrons transmitem informação, porque ali eles sabem até que estão sendo observados nesse fenômeno, não vou dar spoiler, né? Façam um curso, mas só para que entendam, a nível atômico, o organismo ele entende as informações que lhe são passadas, ele compreende tudo aquilo que ele vivencia, então ele vai conseguir, por meio de controle e vibração, modificar aquele átomo quando ele está sendo gestado. Então, em vidas passadas, para quem não acredita, pense no elétron transmitido quando um animalzinho tem um elétron, você vai lá, faz uma refeição que tem o animalzinho. A pessoa, quando ela desencarna, o corpo dela ali, não importa para onde vá, né? Se for cremado que seja, vai ficar as informações naqueles elétrons ali e isso vai passar para frente. Então, se a gente for imaginar quanta informação o nosso corpo possui, que pode influenciar. E nesse período de gestação não é algo que ocorre sempre, mas ocorre bastante, né? Processos de rejeição, talvez ali aquela vida não foi programada, né? Então, por um determinado momento, a mãe ali com medo, né? Medo da família. Então, pode ocorrer diversos processos ali que vão influenciar, né? A gente já viu casos aí, atendendo em terapia, de muitas pessoas, por exemplo, que não avançam, né, num relacionamento justamente porque no período ali da gestação houve muito estresse emocional entre o casal, né? Então, a mulher ali naquele processo que ela está batalhando, né, que a vida dela está mudando, e se ela passa por um estresse muito grande, isso pode passar para a criança, até a nível vibracional, como a gente falou, né? E lá na frente isso vai acontecer. Mas aí a gente para e se pergunta, mas como que eu vou identificar, né? Porque o objetivo nosso aqui hoje é a gente achar esse processo, achar, né, encontrar esse probleminha aí que nós mesmos criamos, encontrar essa casca de banana, porque se a gente vê a casca de banana, o processo natural, a gente não cai. Deixa eu ficar de olho no horário aqui, né, que eu falo muito. Tô tranquilo, pode seguir. Então, assim, pessoal, passando para um nível prático, uma analogia muito interessante. Para entender esse processo de autossabotagem, a gente vai fazer aqui, né, um estudo que todos vão poder fazer em casa aí agora, de como subdividir a nossa vida, né, em camadas e como entender onde que pode estar tendo algo para sabotar. Mas o que nós temos que entender, pessoal? Primeira coisa, eu gosto de usar o exemplo, né, da arte marcial. Então tem muitas pessoas que vão lá, né, e falam, vou fazer um curso de defesa pessoal.
Isso está muito em alta, né, nas redes sociais. E aí vou lá fazer o curso de defesa pessoal. Um fim de semana. Em um fim de semana, a gente vai conseguir vencer, né, uma pessoa ali que vai nos agredir, gente, usando a lógica. Né? Então, vamos supor aí uma pessoa que está ali acostumado, né, com a vida, né, errada. Então, ela tem a prática, viu? Não acho que não tem, não. Aí eu vou lá, aprendo que eu pego no pulso da pessoa, viro assim, ela já cai no chão. Pode ser que ela caia, mas quantas vezes a gente vai ter que treinar, virar pulso? Eu vou ter que fortalecer o meu corpo, porque eu não tenho força, eu não tenho agilidade suficiente para poder fazer essa defesa. Não é só ir lá, né, com a mãozinha na faca, que Deus me não faça isso, viu, gente? Não, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero que a gente entenda? A pessoa ela pode aprender a se defender? Pode, mas para isso ela vai ter que treinar um tanto considerável. E muito, inclusive. Então, se autoconhecer, ele não pode ser só um processo de 1 hora, de 2 horas. Isso tem que ser algo constante. Há que ter uma constância. É claro que nós estamos falando aqui para a gente identificar esse processo. E no final a gente vai falar um pouquinho sobre os terapeutas nesse processo, porque às vezes a gente não tem essa condição, né, de ficar ali, né, esmiuçando tanto, né? O Eric falava uma frase assim fenomenal que dentro do estudo, né, sobre os terapeutas em si, de que tinha muitas essas perguntas das pessoas. Não, mas eu vou lá, eu faço uma terapia com o Renato, aí eu faço uma terapia com a Patrícia também. Isso é bom, isso é ótimo, porque cada terapeuta ele vai te levar até um ponto. Né? Ele falava isso, que é até o ponto onde ele já foi. Gente, isso é muito importante. Né? Então, buscar a terapia é muito importante. E ter essa multiplicidade dentro das terapias também. Não é porque eu falei com uma pessoa do Reiki que eu não vou fazer com outra pessoa do Reiki. Que eu fiz com uma pessoa que trabalha com reprogramação, com quântica, né, com o sistema da TQA, eu vou fazer com uma, posso fazer com 2 pessoas ali dentro da TQA, porque cada uma vai me ajudar num ponto. Sabe? Então, fica essa dica aí, pessoal. Não vamos tentar. Alma entende o momento certo para isso, né? Com certeza. Renato, eu voltei a atender TQA. Olha só. E a gente sabe que não existem coincidências no universo. As partilhantes que chegaram em mim passam pelo mesmo processo que eu passo de luto. Olha só. Olha que interessante. E é tão interessante isso, porque assim, quando a gente foi estudar elementoterapia no monastério, eu tive um instrutor lá que ele viveu no campo muito tempo, e ele me passou, né, isso aí é dos índios da Serra Nevada, e ele passou essa visão que a gente tem que ter, que a gente atrai aquele processo que a gente precisa. Né? Então, um exemplo que ele dava você tem que ver se você tem terra em casa, o que nasce na sua casa. E aí eu fui estudar isso, né? Mas interessante, o que nasce aqui em casa? Em Goiânia, por exemplo, nasce muita mamona, né? E o óleo de rícino tem várias propriedades. O óleo de rícino ele vai ajudar a desintoxicar o estômago, limpeza do intestino, e existem algumas práticas, por exemplo, né? Fica até a dica aí, pessoal, para quando a mulher está tendo problema de amamentar, né? De lactação, ela vai usar a folha da mamona, né? Com o óleo da mamona no seio, né? E em plástico. Sempre tem alguém que está precisando em volta. Nasce muito mamão, N propriedades, desintoxicação. Então, o universo ele atrai o que a gente precisa e o que a gente tem para oferecer. Ele sempre atrai, passa por isso. Eu lembro quando eu estava em terapias, né, lá em Belém do Pará, e eu tive várias enfermidades que eu nunca tinha visto, né? Inclusive eu tive o bicho geográfico, não sei se vocês já viram, gente, como é que é o bicho geográfico. Ele vai andando por dentro da pele, né? Então, você tá assim, e aí fica igual, parece similar a uma estria vermelha, só que ele tá aqui, aí amanhã tá maior, ele vai andando, né?
E eu, gente, por que será que eu tô com isso, né? E em menos de 2 meses, eu atendi 6 pessoas com o mesmo problema, né? Pessoas de outra cidade, inclusive. Então a gente tem que ficar ligado, né? A gente tem que ficar. Isso já é autoconhecimento, né? Tem que observar aquilo que está à nossa volta, aquilo que está se aproximando da gente. Quem que está nos aproximando? Quem que está nos buscando, né? Para curar. E até onde a gente foi, né? Lembrando isso que o Eric falou, até onde a gente foi, a gente consegue ajudar a pessoa. Então tem muitas pessoas que falam assim, gente, mas para quê? Por que eu passei, né, por alguma situação tão difícil? Tem pessoas que falam, né, que passaram, né, graças a Deus ali, passaram por uma dificuldade, mas conseguiram superar. Por quê, né? Porque você vai saber dar a mão para a pessoa e tirar ela dessa mesma situação na hora certa, né, gente? Então, vamos ter sempre essa gratidão, né, do universo, nada é por acaso. E que bom, Patrícia, que você que tá tendo pessoas assim, né? E que missão, né? Que missão incrível que é. E saber exatamente o que essas pessoas estão passando, né? Não é fácil mesmo. E cada uma auxiliando a outra. Não é porque eu estou na posição de terapeuta que eu não estou aprendendo, né? Que eu não estou me ressignificando. E nós, terapeutas, temos esse defeito, né? De às vezes a gente não se tratar, não se curar também, né? E aí a gente preocupa muito em estar tratando as pessoas. E, gente, todo ser humano ali é um planeta, né? É um universo. Vamos se conversar, vamos se entender. E se uma pessoa precisa de ajuda ou de informação, é no ato de ajudar que a gente vai estar retribuindo. E vai estar recebendo aquilo que a gente está precisando também. Exatamente. E eu me coloco à disposição de tudo para eu ficar em pé quanto mais cedo possível, né? Então, assim, eu faço cabala, eu faço sessão com Renata de biomagnetismo, eu tenho o Elton, que é um terapeuta quântico também, eu faço biorressonância, radiestesia, enfim, reiki. Eu faço tudo realmente para que eu me equilibre o quanto antes, né? Então, eu me permito a entender todo esse movimento do universo para que eu fique bem. E hoje eu falei isso para uma partilhante. Falei, olha, a partir do momento que eu fiz as pazes com a morte, eu comecei a estar mais nesse estado de presença. Ela, Paty, mas como assim fazer amizade com a morte? Eu falei, gente, a morte é a única certeza que a gente tem no planeta escola. A gente está no planeta escola e a morte é a única certeza que a gente tem que ela vai dar passagem para a vida do espírito. Então, o que eu preciso entender é que ela está aqui. Ela vai estar aqui sempre comigo. Ela pode estar aqui, pode chegar daqui 5 minutos, como daqui 10 anos, 20, 50, 30 anos. Mas é ela quem vai me sinalizar a vida. É ela quem vai me sinalizar que eu preciso estar presente e viver a vida. Porque a hora que eu lembro que ela pode chegar, eu levanto e falo, peraí que tem uma família TQA inteira aqui aguardando todo esse conhecimento que o nosso mestre deixou. Minha filha está ali, deixa eu curtir minha família, porque a vida é um sopro, né? Sim. Então, a morte, ela nos sinaliza a vida. Fazer as pazes com a morte é libertador. Libertador. Pode continuar, Renato. Perdi. Com certeza. Foi ótimo, não. E sabe que na cultura nórdica e no paganismo no geral, né, sempre se entendia a morte, né, como uma mudança da forma de interagir com a pessoa. Então morrer não é uma despedida, né? A gente só vai mudar a forma que a gente vai estar interagindo com a energia dessa pessoa. E na Asatru, né, na religião nórdica, se fala muito isso, né? Fala bastante sobre a gente entender a morte e aceitar a morte, né? Porque a morte é a coroa de todos, né? É o nosso passado, nosso futuro e até o nosso presente. Então, é importante a gente entendê-la, estudá-la e não temê-la, né? E sim respeitá-la. E a gente respeita a morte cuidando da vida, né? Aproveitando a vida o máximo que a gente puder. Bom, pessoal, esse processo de identificar, né? Eu vou trazer uma parte bem prática aqui para a gente,
Primeira coisa que a gente tem que entender para identificar esses mecanismos, né, de autossabotagem. Para quem está chegando agora, né, a gente vai aprender como identificar esse mecanismo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar com a romantização do sofrimento, né? Então, nós temos uma cultura de que sofrer é bom. A pessoa chega e fala, nossa, Renato, eu perdi ali, quebrei um negócio de 50 reais. A pessoa, ih, rapaz, foi um de 100. O outro, não, você vê, meu carro estragou, foi R$ 1.000. O outro, não, nem carro eu tenho. Então, a gente tende a romantizar isso, ou achar que o sofrimento ele vai ser bom para a gente. Não, sofrer que é bom. Sofrer é bom demais, né? Quanto mais eu sofro, mais eu mostro que o tanto que eu sou ali trabalhador, o tanto que eu sou importante. Então, gente, vamos tirar essa romantização do processo de dor. Ninguém precisa passar dor. O universo não quer que a gente passe dor. Essa inteligência universal que rege tudo não quer que a gente sofra, quer que a gente aprenda, né? E a dor, a situação, a dor, ela vem, ela aparece, mas a gente remoer isso com o sofrimento vai nos fazer mal. Então, primeira coisa, vamos tirar isso da cabeça. E tirar essas afirmações. Não, eu sofro mesmo. Aquilo, né? Eu tô na luta aqui, né? Nossa, tá a batalha aqui, tá difícil. Né? Não vamos encarar a vida assim, né? Vamos encarar a vida como uma eterna aventura. Então, pessoal, ponto prático. Primeira coisa que a gente tem que identificar é saber o que a gente quer mudar, né? Então, se quem está aqui até agora com o intuito de aprender a identificar esses mecanismos, a primeira coisa que vocês têm que identificar é o que precisa mudar. E para isso tem uma prática muito simples, né? Mas tem que escrever, gente. Tem que pegar um papel e escrever. Por quê? Porque esse processo, você vai estar fazendo uma análise interna para você mesmo. Não que você vá já resolver o problema, viu, gente? Né? Como a gente estava falando, tem as terapias, mas para início de conversa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar uma folha, né, um papel, pode ser no computador, né? Eu gosto de fazer à mão. E definir as áreas da nossa vida, tá? Essa definição das áreas da vida, ela varia bastante de pessoa para pessoa. Então, eu posso colocar ali casa, né, processos de casa. Dentro de casa, os objetivos que eu tenho dentro da casa. Eu quero reformar minha casa, porque até nisso entra, viu, gente? E nunca finalizo. A hora que eu começo a finalizar, quebra outra coisa. Falta dinheiro. Então, começa por etapas. Primeiro, casa. Então, repagina o seu dia. Dentro da casa, quem tem também? As pessoas dessa casa. Então, se tem relacionamento, a área relacionamento. Como que está essa área relacionamento? Estou namorando? Estou solteiro? Estou casado? O casamento está legal? O casamento está ruim? Então, vai definindo isso. Vai anotando mesmo, gente. Porque ninguém tem uma cabeça desse tamanho para conseguir anotar toda a vida. Então, a gente tem que ver o processo que está travado, que está travando. Tem pessoas que já vêm com a questão específica. Não encontro minha profissão. Aquela questão, vou fazer estudo para passar num concurso da OAB, estudo para passar num concurso da polícia, que seja. E na hora da prova, eu fico nervoso. Na hora da prova, acontece alguma coisa, ou eu não consigo passar aquilo que eu sei para o papel numa redação. Eu sempre consigo, no estudo, no simulado. Então, definam as áreas da vida. Inclusive, se quiserem, façam isso aí agora, para já ficar mais fácil. Porque o que é o autoconhecimento? Porque isso é um processo de autoconhecimento. É você se enxergar, né? Se a gente não consegue se enxergar, a gente não vai saber o que a gente tem que mudar. Então, eu tenho um cômodo escuro. E eu preciso de andar lá dentro. E a luz é pouca. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir e montar um mapa, né? Tenho que entender onde é que tem uma cadeira, onde é que tem uma mesa. Então, gente, escrevam, sim, todos esses círculos, ou tópicos, ou etapas da vida que vocês entendem, né? Então, definiu ali
essas áreas da vida, trabalho, profissão, dentro dos seus objetivos. Não, Renato, então eu sei que a questão aí é o relacionamento. Né? No relacionamento, a hora que começa a evoluir, estanca. E aí você vai pegar e vai linkar todas as outras áreas da vida com esta situação. Então, relembrando, identifiquei o problema. Meus relacionamentos não avançam, não passo na prova. E vai linkar as áreas da vida. Como que é a minha relação e minha história com as pessoas da minha casa com isso, com concurso? Concurso, como é que é a profissão do meu pai, né? De um familiar. É importante, pessoal, ainda mais para quem tem filho, tomar muito cuidado para não lançar para o filho, né, uma ideia de que determinado tipo de trabalho é ruim. Né? A gente teve um período histórico de que se a pessoa não tivesse uma carteira assinada numa empresa, ela não tinha sucesso na vida. E a pessoa poderia ter várias outras funções. Se a pessoa estuda, meu filho, para você não ter que ficar trabalhando no sol e não sei o quê. Hoje em dia nós temos com uma falta de profissionais, né, da construção civil. Ninguém quer ser pedreiro mais, gente. Né? E é uma profissão incrível. Inclusive para os estudiosos aí de escolas esotéricas, a maçonaria tem base com essa profissão, né? E base mesmo, né? Então, assim, ver se não estão passando por isso. E por que linkar essas áreas da vida? Para você ver se não teve essa influência. Só o fato de você entender o processo da influência, o seu corpo já começa a separar da psique aquela válvula, né? Aquele elemento que te sabota. Então, na questão do relacionamento, qual que foi a minha visão de relacionamento? Como que isso ocorreu? Então, lembrem-se daquilo que a gente deu o exemplo do fortalecimento. A gente vai ter que fazer isso mais vezes, a gente vai ter que praticar mais vezes, a gente vai ter que olhar essa linha mais vezes. E aí, quando você já linkou todas as áreas da vida nessa questão, aí você está apto a entender o processo. Lembremos que tudo na vida, todos esses bloqueios, né, que nos fazem nos auto-sabotar, eles estão em todos os níveis, certo? Então, ele está no nível físico, ele está no nível mental, ele está no nível emocional, está lá nos elétrons. Então, escolheu esse ponto, gente? Então, vamos dessecar esse ponto. Como que eu vou dessecar esse ponto? Eu acho que o da prova é mais interessante. Como que essa sabotagem ocorre fisicamente? Porque eu já defini, né? Já identifiquei. O meu problema é ficar nervoso ou não passar em prova. Então, a nível físico, como que eu reajo? Na hora que eu estou lá, eu esfrio a mão. Solta o intestino, né? Tem gente que síndrome do intestino irritável, né? Eu falo muito de intestino, né, gente? Mas porque cuidar do intestino é bom. Eu fico suado, eu fico tremendo fisicamente. Então, analisa. A nível mental, o que passa na minha cabeça? O que passa na minha mente no momento que eu estou fazendo prova? Eu fico com medo, eu fico com receio, eu estou com medo de bombar, né? Vai identificando, vai entendendo. E vai anotando, para você compreender o processo. Pode ser que você ali já observe, né, o que realmente aconteceu. Porém, que quem não tem uma visão remota, por exemplo, ou que não está utilizando um procedimento, né, terapêutico, né, uma reprogramação, usando ali um pêndulo, usando um teste sinestésico, cinesiológico, ela dificilmente vai entender a raiz exata do problema. Porém, que o corpo dela já vai conseguir ir se desprendendo deste processo. Ele já vai conseguir iniciar um processo de saída. Porque o que acontece, gente? Muitas vezes, como a gente falou, a pessoa pode não lembrar. Né? Às vezes ela não vai lembrar que o pai ou a mãe dele falou, se você não tiver uma carteira assinada, você não vai ter sucesso na vida. E aí a pessoa monta uma empresa e a empresa não avança. Quantas empresas não fecham? Né? A pessoa vai indo ali, vai se desenvolvendo, aí a hora que o negócio começa a ficar bacana, aí bate um desânimo, bate alguma situação até financeira mesmo, né?
e aí o trem vai miando, miando, aí fecha. Aí abre outro negócio. Não, agora eu vou mexer com isso aqui. E pá, sobe, estoura, não sei o quê, aí tum, baixa de novo. Então, em determinado ponto, gente, busquem mesmo auxílio, né? Independente de qual seja a terapia. Porém, que você fazendo essa localização, você já vai ter um norte muito bom, né? Então, relembrando os pontos que eu vi que algumas pessoas entraram agora. Vou lá, divido as áreas da minha vida, né? Divido as situações da vida. Família, casa, trabalho. Pego os objetivos e linko com todas essas áreas da vida. Ah, meu problema é relacionamento. Como é que é a minha visão de relacionamento para com meu pai, para com minha mãe, para com meus irmãos, para com meu trabalho? Né? É um mapa que a gente vai fazendo. E vocês vão ficar assim, de queixo caído, gente, de ver como que isso funciona na prática. Feito isso, identificou-se tudo, aí nós vamos ir na raiz do propósito. Qual que é a raiz do propósito? O que me motiva a fazer isso? Bom, então o que me motiva é desanimar com a empresa. O que me desmotiva é um problema com sociedade. Ou seja, aquele problema que sempre ocorre. E aí você vai pegar e vai pôr 3 filtros nele. Nesses 3 filtros você vai ver o quê? Se isso está associado a algum defeito seu, se isso está associado, por incrível que pareça, a uma ideia de virtude sua, ou se está associado a um costume, né? O costume que entra a família, né? E que entra o ciclo. Aí você vai conseguir identificar. Muita gente pode achar assim, não, Renato, isso aí não vai funcionar, não. Aparentemente está bem simples. Mas, pessoal, vamos entender como que o cérebro funciona. Isso que nós não estamos entrando nem na parte da quântica, né? Mas vamos entender como o nosso cérebro funciona. Por associações psicológicas. Igual, gente. Por que para quem aí já estuda um pouquinho de visão remota, por que eu não consigo usar a visão remota? Tá, é claro que tem pessoas que têm um dom mais aberto, né? Mas por que eu não consigo enxergar o espectro, enxergar uma energia? O ponto básico digamos assim, é uma autossabotagem. Como que a gente observa? Entenda que a gente olha para uma cadeira, a gente já define que é uma cadeira. Parece conversa de doido, mas não é não. Isso é princípio básico de reprogramação. Então, você olha para uma cadeira, o cérebro fica, tem perna, encosto, cadeira. Né? Olha ali, olha um veículo, é um carro. Porque a gente já julga aquilo. A gente já associa psicologicamente aquela imagem com alguma coisa. Então a gente vai lá, olha, há um carro. Sendo que a gente só deveria olhar. Então muita gente não consegue, né? Faça um teste, quem pratica visão remota, utilizar a visão remota por isso. Que às vezes o instrutor fala, você vai sentar, deitar, esvaziar a mente e observar. E a pessoa fica tentando achar como que ela vai fazer isso. Mas é isso mesmo. É só fazer isso. E não contextualizar as coisas, né? Então, às vezes a gente está na rua, a gente olha para uma pessoa ali na nossa frente, a gente já, bonito, feio, gosto, não gosto, quero estar perto, quero estar longe, estou com medo de me roubar, não estou. Sendo que a gente deveria apenas analisar. A gente deveria só observar a situação, né? Colocar aquilo na visão mesmo, né? Não sei quem estava numa outra live, né, que a gente fez, né, que tem aquele exemplo de se conhecer como a palma da mão, né? Mas a gente nunca nem olhou para a palma da nossa mão. Quem não olhou, olha hoje. A gente não conhece a palma da nossa mão. E falar, eu me conheço como a palma da minha mão. Não conhece. Se olhem no espelho, olhem para o seu corpo e partam do princípio da parte física, né? Porque às vezes a gente está muito preocupado com a mente, com os planos espirituais astrais, que é importante, mas às vezes o dever base de casa, que é a parte física, a gente não está fazendo, não está analisando, né? Então, façam esse processo de análise. Quem está fazendo aí agora, né? Eu acho que o pessoal está perguntando se vai ficar gravado, eu acho que vai, né? Vai ficar gravado a live. Quem perdeu o começo aí.
Isso é uma preciosidade te ouvir aqui, Renato. E a gente tá, nós dois aqui estamos dando quase um curso, né? É um módulo de curso aqui. Mas tocou muito a gente esse tema, né? Então, por quê? Porque eu, às vezes, achava que eu não precisava disso em determinada época da minha vida, antes de eu começar a estudar as terapias, né? Então, muita gente sabe, né, que eu já passei por monastério, inclusive, e às vezes a gente acha que não precisa. A gente acha que tá bem, tá tranquilo, né, que tá tudo sob controle. E aí a gente, né, eu lembro a primeira vez que eu deitei numa maca, né, de um terapeuta holístico, né, e eu até me emociono, né, de lembrar disso, porque eu estava tão fechado que nenhum teste, né, nem nada sinestésico, cinesiológico, era possível se fazer. O tanto que eu estava fechado, né? Eu tinha criado, na verdade, uma carapaça de regras para minha existência, né? Onde eu não atraía nada, eu só rechaçava tudo e estava no mundinho fechado e na minha cabeça achava que estava tudo bem. Que esse é que eu falei no início, que eu quero dar o exemplo do Siddhartha, né? Do Siddhartha Gautama, do Buda histórico, né? Nada de religião, pessoal, isso é histórico mesmo. Então o Buda, ele viveu esse processo na prática. Uma coisa interessante, né, que ocorre com os grandes mestres da humanidade, né, e que mais para frente, quem sabe, né, a gente faça uma conversa aí, uma live sobre isso, mas a maior característica dos mestres é que eles exprimem no sangue, na vida física mesmo, a semiótica, os símbolos que nós temos que entender e aprender a nível interno. Então, aquilo que o mestre passa, ele passa fisicamente para que aqueles que aprendam dele entendam. Muita gente pergunta sobre isso, né? Tem muito terapeuta, né? E eu falo isso porque foi o que eu senti isso lá na maca dessa vez. A gente cura muitas pessoas. E ocorre várias vezes, né? Igual a gente está falando da morte, né? De um terapeuta desencarnar. E tem um propósito. Assim, às vezes, né? Ficou até meio sério, né, gente, a live, mas tem um propósito, né? E a gente vai falar agora do Siddhartha, né? E ele viveu aquilo que nós vamos fazer aqui agora, no papel. Então, observem sempre o propósito dos mestres. A forma que eles desencarnam é um ensinamento que vai ficar para sempre, né? Mas vamos para o Siddhartha. O Siddhartha Gautama, ele era rico, né? Top de linha, tinha família real, né? E ele desconhecia o sofrimento, né? Então, a vida dele estava tudo bem. Ele achava que estava tudo bem, estava tudo certo. E aí, resumidamente, né? Em um processo que ele começou a buscar, né, conhecimento, ele começou porque ele viu o sofrimento a primeira vez. Não sei se vocês já viram, ele pisa numa formiga e a formiga morre. E aí ele olha assim e fala, rapaz, existe sofrimento, né? Então, ele estava num processo ali, né, que, digamos assim, fechado, né? Aí ele viu isso, aí depois ele começa a ver pessoas mendigando na rua, pessoas enfermas, coisa que ele não via, né? Ele era privado de ver essas coisas. Então, Siddhartha fez o quê? Começou a estudar, né? Começou a meditar e dentro das andanças dele, ele chegou no processo do faquirismo, né? Se vocês procurarem, tem até uma escultura do período onde ele estava magríssimo, decrépito, né? Estava ali já pesando poucos quilos. E isso já estava desencarnando ele, mas ele estava com essa função, essa sabotagem na cabeça, de que ele tinha que sofrer, né? Ele tinha que sofrer para evoluir espiritualmente, ele tinha que passar por isso. E ele vê, né, um músico, né, afinando um instrumento, né, de cordas, né, e aí o músico fala para ele, né, que ele não pode apertar demais nem afrouxar demais, que tem que acertar a nota exata das coisas. E aí Siddhartha sai desse processo de ficar se martirizando, né? Volta a fazer suas refeições e passa a viver pregando e ensinando, né?
Aí o ponto que eu quero chegar, o Siddhartha, ele morreu, né? Tem vários contos, né? Mas dentro de um simbolismo ali, ele comeu uma refeição que estava estragada. Não sei se vocês já leram sobre isso. Uma mulher, ela só tinha aquilo de comida e ela quis oferecer para ele. E ele falou, né? Por que o senhor comeu, mestre? O senhor sabia que estava estragado, o seu organismo é sensível, né? Ele falou, mas eu estaria matando ela se eu não aceitasse. Gente, peguem o simbolismo, né? Não é para... Se alguém oferecer um negócio estragadinho, né? Não coma. Os mestres passam por isso para nos ensinar, ou seja, né? Eles maculam o corpo. E o que isso traz de ensinamento, né? Que ele estava num nível de vibração tão suave que, digamos assim, decepcionar a pessoa seria quase como matar aquela pessoa. Processos de vibração. É por isso que nós temos que encontrar esses mecanismos fisicamente na nossa estrutura de base. Porque uma situação em que a gente não aprenda pode se tornar um entrave para o resto da nossa vida. Tem essa pessoa que viu a história do Buda e falou, poxa, que legal. E agora vou sair comendo tudo. Estou ali cuidando da minha saúde, chega um lugar, a pessoa me oferece um negócio que não faz bem, vou lá, uso. E a pessoa vai ver que ela cria uma autossabotagem, né? E acontece muito em pessoas que têm dietas restritivas, né? Por questões de saúde. Aí ela cria uma sabotagem para lavar as mãos e falar, não, eu vou comer leite. Não, mas é porque não, Buda lá. Às vezes nem sabe, né? Também, mas ficou no subconsciente e vai lá, adoece. Então, pessoal, fazer essa triagem física mesmo, né? Definam as áreas da vida, selecione os pontos e lembra da defesa pessoal. Numa situação de perigo, você pode até conseguir ali correr, se desvencilhar se você for um bom na defesa pessoal. Mas o que a gente tem que fazer? Ligar para a polícia, né? Então, procurem ajuda. Identifiquem aquele ponto, né? Identificando o ponto, a gente vai conseguir retirá-lo, porque o nosso sistema, tudo isso que a gente falou é para culminar nisso, né? Nosso sistema instintivo ali, ele aprendeu a fazer aquilo de forma automática. Quando você vê, não, isso aqui é um problema, o corpo já começa a desaprender aquilo de forma automática, já vê que não precisa ser feito mais. Porém, busquem uma terapia, né? Porque existem processos terapêuticos para poder fazer isso. E a gente tem o costume de não cuidar de si. Se a gente falar assim, eu vou comprar um carro. Aí a pessoa trabalha sábado, a pessoa trabalha domingo, a pessoa trabalha de madrugada, a pessoa não come às vezes para trabalhar, a pessoa faz tudo isso. E aí, para cuidar de si, não posso. Eu vou ter que ficar uma manhã sem trabalhar para ir num psicólogo, para ir num terapeuta. Vou ter que separar Gente, o carro, quando ele estiver ruinzinho, você passa uma tinta, você entrega ele à base de troca. O corpo, a gente não vai fazer isso não. Né? Não tem como eu chegar ali e falar que, Deus, toma esse corpo, aí eu volto pro senhor aqui uns R$200 e o senhor me dá um corpo novinho. Então não tem como a gente fazer isso, gente. Então, coloquem a nossa saúde em primeiro lugar. E veja que talvez a gente não está evoluindo na vida. Isso aí é a nível financeiro mesmo, gente. A gente tem medo, né? Isso é uma trava, né, de falar. Não pode se falar de vida financeira, não pode falar em dinheiro. Mas, gente, todo mundo precisa de dinheiro. Se montar que seja uma igreja, tem que ter água, tem luz, tem que ter banco para a gente sentar, né? Então, precisamos, sim, né, de falar sobre vida financeira. E tem pessoas, inclusive, que, por não saber falar, não, perdem dinheiro, perdem saúde, porque quando a pessoa perde dinheiro demais, ela pode perder a saúde também, ela não vai cuidar da saúde dela, não vai cuidar da alimentação. Então fiquem de olho, analisem e não deixem de pedir ajuda. Não existe, né, em hipótese alguma,
Não existe nenhum tipo de situação que você não possa ter ajuda. Que é mais uma coisa que a gente acha, não, eu tenho que passar por isso. Eu preciso passar por isso. Não temos que passar por isso. Né? Aí a pessoa fala, mas é meu karma. Gente, eu vou dar só um último exemplo aqui, que eu acho que eu estou falando. Tá ótimo. Bastante. Imagine o Sansara, para quem quer estudar karma, né? Imagine o Sansara como uma bolinha, né? E aí para um lado evolui, para o outro involui. Então a gente está aqui andando nessa bolinha, na borda. Beleza, estamos no lugar certo, na bolinha estamos subindo, estamos evoluindo. Aí a gente vai falar um negócio errado. Um negócio que vai fora o Sansara. Por exemplo, bater em alguém, né? Vamos dar um exemplo aqui feio, né? Bater em alguém. Bater em alguém está associado a um defeito, né? A um ego, né? Um eu psicológico negativo, né? Que vou lá e fico com raiva e bato a pessoa. O ego, o eu psicológico, o defeito, seja lá como você queira chamar, ele não faz parte do Sansara. Então, o que vai acontecer? Eu não vou estar numa vibração do Sansara. E eu não estou numa vibração do Sansara, eu sou empurrado um pouquinho para fora dessa bolinha. Aí o que o universo tem que fazer, um exemplo bem prático, para eu voltar para a bolinha? Ele tem que me dar uma pancada de força igual ou às vezes maior para eu voltar para a rodinha. Então eu vou lá e bato na pessoa. Aí lá para frente alguém vai me bater. Porque o universo é ruim comigo para eu voltar para onde eu tinha que ir. Mas aí o que acontece? Aí a pessoa me bate com mais força. Aí depois lá na frente ou em outra existência eu bato com mais força nela também. Porque aí a pessoa nunca passa pelo processo que ela tem que passar aqui dentro. Né? E se ela vai lá, equilibra. Não deixa esse defeito se manifestar mais. E vence esse obstáculo, ela fica equilibrada e ela não melhora só ela. Ela tira uma trava dela e da pessoa, da família, da empresa que ela trabalha, de todo mundo, né? Então, nós temos digamos assim, essas sabotagens, elas não vão acabar só com algumas coisas na nossa vida, elas vão acabar com tudo. Né? Com as pessoas em volta, vão influenciar. Não é que a gente vai morrer, gente, calma. Mas que ela vai atrapalhar a gente como um todo. Né? E vai atrapalhar a vida das pessoas que nós amamos ali, que são próximas também. Muitas brigas de casal ocorrem por conta dessa autossabotagem. Né? E antes que alguém pergunte, como que eu vou saber? Quando você estiver brigando com uma pessoa, ou tiver acontecendo esse tipo de problema, pergunte o que está te motivando a fazer isso. Eu estou discutindo aqui com a pessoa. Por quê? Não, é porque eu estou com raiva. Por quê? O que está me motivando a raiva? Não, porque a pessoa fez tal coisa comigo. Então eu estou querendo descontar. Já estou entendendo meu subconsciente. Então, com essa análise, você já tem uma ideia do que está gerando o problema. E nessa hora, você vai entender se o processo é autônomo ou não. Se o processo for 100% automático, aí, pessoal, aí tem que ter ajuda. Imaginemos nossa mente, né, e essa informação vibracional do nosso corpo como uma cidade. Né? Essa cidade tem ruas que são perigosas, tem bairros que são perigosos. Aí eu nunca fui num bairro. Aí eu entro dentro daquele bairro ali, eu me perco. Como que eu vou sair se eu não tenho mapa? Se eu não sei onde eu estou, se eu não conheço ninguém aqui, como que eu vou sair daqui de dentro? Alguém vai pegar na sua mão e vai te levar. Né? E vai te trazer. Então, analisem isso. O que está me motivando a fazer esse problema? Né? Por isso que é importante aquela análise do corpo. Como que meu corpo reage? Eu sempre brigo com a mesma pessoa, ou eu sempre separo, ou eu sempre tenho um problema financeiro. Como que é a minha reação interna para com isso? Né? Como que é a minha reação física para com isso? Então, analisem. É porque a gente não tem esse costume, né, de se autoanalisar. E ninguém é melhor do que nós mesmos.
por que que esses sistemas, né, de terapias, igual a gente trabalha, né, tá aqui na TQA, trabalha também em outras pessoas com outras terapias, funcionam? Porque uma pessoa de fora, ela consegue enxergar o que está acontecendo com você. É como se a gente estivesse brincando num carrossel. Quem está lá dentro não sabe nem para que lado que está girando. Porque ela não tem, às vezes, uma referência, né? Agora, quem está de fora ali, ele olha e fala, não, esse carrossel está girando para cá. Não, esse carrossel está girando para cá. Ó, para você descer, a escadinha está ali. Então, vamos com calma, agacha, você consegue. Né? Então, não deixem de pedir e buscar ajuda. Hoje em dia está tão fácil, tão simples. Né? Essas terapias, elas ocorrem à distância, né? Então a pessoa pode trabalhar de casa mesmo, pode ser feito, digamos assim, organizar um horário acessível para ela e tudo pode ser feito por essa distância. Tudo pode ser feito por meio só da vibração, tudo pode ser feito pela força, né? Força do equilíbrio, força do amor, que é que nos rege, que nos move. E eu acho que é isso da minha parte. Não sei se acho que tem mais alguma coisa. Fantástico, como é bom te ouvir. Olha aqui, ó, só elogios. A Giovana Barros está dizendo o seguinte, ó, excelente fala, Renato. Lembrei do professor, que o Eric dizia, se eu fosse o amor, como eu agiria? Sim. Deixa eu ver mais recadinhos aqui, maravilhosa, importância do amor que cura, excelente live, tudo verdade, Renato. O que mais aqui? Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, vamos aproveitar a presença aí do Renato Braga, ó, tá aqui com a gente no Instituto TQA, live maravilhosa, um cara que estuda muito, se dedica à vida aí aos estudos. A Mariângela está dizendo aqui, ó, um tema original e simples, muito bom, parabéns. Live vai ficar gravada assim. A Daniela, muitas das vezes olhamos tanto para o outro e esquecemos de nos conhecer antes de qualquer coisa. Isso mesmo. O exercício da mão, né, Renato? É isso aí. Ó, que pegada, live maravilhosa, coisa boa. A Alessandra Tavares passou por aqui, um abraço. A Érica, a live vai ficar gravada assim, ótima explicação. Quem tiver alguma perguntinha, pode mandar aí. Márcia Gonçalves, minha amiga consteladora, aqui também marcando presença, gratidão. Ó, a Eliane Prudente, minha partilhante de hoje. Heloísa Lobo, não acredito, minha professora. Foi professora sua também, viu, Heloísa Lobo? Lindo ver você, Paty. Gratidão. Um abraço. Rosicléia, live maravilhosa, maravilha. Gente, maravilha. Nádia Cianelli também aqui, nossa instrutora, deixando um recadinho. Que alegria receber todos aqui. Que bacana. Ó, vou aproveitar o Renato aqui enquanto vocês mandam aquelas perguntas. Rapaz, olha o comentário aí embaixo, Renato. Pois é. Vamos lá. Obrigado, gente. Olha o comentário. Bosco Gutierrez. Sabe quem é o Bosco Gutierrez? Co-criador da terapia quântica aplicada. Pois é, muito obrigado. Eric Davi e Bosco Gutierrez. E eu vou contar uma coisa pro seu Bosco, não rasga elogio à toa não, viu? Olha o que ele tá me dizendo. Obrigado, aqui. professor. Renato fala com muita facilidade de forma pedagógica. Sensacional. Eu falo para você que eu não sabe acompanhar. Muito obrigado, gente. Eu falo que eu fico do lado dos bancos, que eu fico melhor ainda. Ana Reiser, gratidão, Bosco. Estava aí com Covid, mas ó, graças a Deus está aí inteiraço, sempre me auxiliando. O Bosco é o conselheiro aqui na TQA. Te falei que eu ia trazer um cara especial, Bosco. Tá aí, ó. Tamo junto, hein, gente? Isso aí, Ana Reiser. Tô fazendo curso, hein? Tô fazendo curso, viu, gente? Da TQA. E eu tô cada dia mais apaixonado, né? E façam igual eu estou fazendo 2, 3, 4, 5 vezes, que vale muito a pena. E cada vez que a gente estuda, a gente pega algo novo, né? Pega uma visão nova, então não deixe. Vamos ajudar a manter esse legado forte e ativo aí. Isso, e gratidão. E ó, falando nisso, gente, Jornada do Terapeuta.
Uhum. Jornada do Terapeuta da Nova Era, dias 10, 11, 12 de fevereiro. Renato Braga no time. Gente, são 3 dias. São 3 dias juntinhos com a gente. Quem ainda não fez a inscrição, bora fazer. O link está na bio. Apenas R$ 35 para você ter acesso a tantos conteúdos. Tá comigo, Renato Braga, Nádia Cianelli, Bruno Raoni, Maria de Lourdes. São 3 dias, vários bônus. Tem bônus aí feito especialmente para esse evento, para levar até vocês a blindagem do terapeuta energético feito por mim, Nádia Cianelli. Tem também um e-book do mestre Eric Davi, comandos quânticos. Gente, só R$ 35. Eu costumo dizer, Renato, R$ 35 não dá nem uma pizza, né? Você ficar 3 dias mergulhados para conseguir olhar para sua mão, né? Acessar informações, olhar para sua mão, para despertar, destravar e saltar. É o que a gente costuma dizer, não tem preço, tem valor. Então, para quem ainda não fez a inscrição, o link está na bio. Jornada, o terapeuta da nova era. A gente vai trazer conteúdos e a urgência de você aprender a quântica. Principalmente você que é terapeuta holístico. Porque tem gente que fala, Paty, mas eu não sou terapeuta, eu posso participar? Pode, a gente começa com os nossos. A gente começa dentro de casa, né, Renato? Com certeza. A informação vem primeiro para a gente praticar com a gente dentro de casa. E é aquilo que a gente sempre fala, a gente precisa olhar para a gente conseguir auxiliar o outro a se curar. Então, as informações, a gente trouxe ali um conteúdo fantástico. São 3 dias, gente. 3 dias que a gente vai imergir juntos aí nesse conteúdo da nova era, trazendo aí, toda a urgência de aprender a lógica da quântica para que vocês possam ainda mais saltar. Então, vem com a gente. Quem ainda não tem o Instagram do Renato, @RenataBragaBio, tá? Especialista aí em biomagnetismo. Deixa eu ver o que mais estão falando aqui. Vamos atrás da nossa verdade, estudando sempre. É assim que o mestre falava. É o que mais eu gostava no professor. Ele falava minha língua. E hoje foi bom sentir isso de novo. Tá vendo? Que bom, que bom. Responsabilidade, hein? Vou estudar bastante, gente, para chegar, pelo menos, aos pés. Incrível como o Renato faz com que nos apaixonamos por qualquer tema com a forma que ele fala. Gratidão, é verdade. É muito bom ouvir. Sensação de paz. Parabéns, Patrícia. Linda, live maravilhosa. Muito bom, gente. Então, fica aí a dica. Link tá na bio. Renato, fala um pouquinho aí do seu trabalho, para o pessoal te conhecer, porque é isso aqui. A gente pega nas mãos aqui e vamos juntos. Pois é, obrigado. Bom, pessoal, a gente estamos nessa aventura incrível que é a vida, né? Trabalhando como terapeuta holístico e estamos junto com a TQA, né? Graças a Deus, acredito que isso aí foi o universo que colocou, né? Esse time aí incrível, né? Que eu estou só me inspirando em vocês, né? Esse projeto incrível que é a TQA. Hoje eu trabalho com biomagnetismo, né? E faço também o desbloqueio emocional, né, magnético. Esse desbloqueio a gente faz com os ímãs, né? Esse desbloqueio também é feito à distância, só que o processo do biomagnetismo, né, ele é um processo um pouco mais, digamos assim, bem mais fisiológico, né? Então a gente vai fazer rastreios ali que envolve a saúde do fígado, do pâncreas, a nível de funcionamento, né? Então tem a parte emocional, mas tem a parte física mesmo, né? Foi criado por um médico, o Dr. Isaac Góes. Então, não é só problemas aí, pessoal, de caráter emocional e psicológico, porque muita gente me procurou, né, e depois falou, eu não sabia, né, que tinha essa parte física também, que às vezes a pessoa tem diabetes, né, ou então tem uma criança com autismo em casa, uma pessoa que está com problema de cicatrização, gastrite, né, e aquilo ser só fisiológico também, né, porque tem casos que são, então a gente trabalha com isso aí também. E não deixem de fazer parte, pessoal, dessa imersão que nós vamos fazer, né? Como a Patrícia falou, mesmo que você não seja terapeuta, primeira coisa, atenda, receba esse chamado. Nós somos muito poucos, gente, assim, a nível de trabalho, né? A nível mundial. Imagina quantas pessoas a gente poderia estar ajudando, poderia estar curando, né? Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um curso, foi em 2009, se eu não me engano, esse curso,
E o terapeuta lá, ele falou para mim, olha, preparem-se, né, para multiplicar, né, todas as formas de cura, né, que estejam alternativas. Porque vai chegar um tempo que as pessoas vão vir até nós e nós não vamos conseguir atender todos. Então, tenham esse chamado, pessoal. Busquem esse chamado, né? A TQA tem aí um curso incrível, né? E eu acredito, inclusive, que se uma pessoa, por exemplo, que trabalha com reiki, né? Fizesse esse curso, né? Eu acredito assim que a pessoa, além dela poder ajudar mais gente, ela ia entender muito mais o trabalho dela. Porque esse momento chegou na era de Aquário. A ciência já nos abraça, né? Como terapeutas, ela já explica, mostra, olha, isso aqui é fato, né? Quem já viu o professor Messi falando, Eric, né? Sabe disso, de como ele embasa a pessoa, né? De como a gente tem assim, o esteio da ciência ao nosso lado e como que a gente poderia chegar a mais pessoas. Né? Porque antigamente, eu falo porque assim, antigamente eu atendia mais pessoas da espiritualidade, né? E eu já cheguei a atender pessoas que eram céticas, né, com terapia, que hoje, inclusive, são antenas minhas, né? Ou seja, são pessoas que doam o seu tempo, né? Emprestam ali, né, sua energia para eu fazer atendimento à distância para outras pessoas, né? Então, como que isso está crescendo? Como que isso está avançando? E, às vezes, o terapeuta, ele não sabe como se adequar à área de Aquário. Não sabe o porquê fazer isso, né? A forma de se fazer isso. Então, vem com a gente que nós vamos garantir isso aí para vocês. É aquilo, não é nem uma pizza, né? Se a gente senta numa lanchonete, a gente gasta mais, né? Muito. E ali é um conhecimento que a gente vai aprender e vai abrir uma porta assim para a gente incrível. Lembrando que todas essas técnicas, né, que todos nós vamos estar passando, elas podem ser aplicadas em todas as áreas da vida, né? Então, às vezes a pessoa aprende aquilo ali e aplica no diário viver dela. Aplica na profissão dela, mesmo não sendo terapeuta, né? É claro que para os terapeutas, gente, eu falo porque assim, no começo a gente ralava muito, só tinha curso presencial longe, tinha que gastar com passagem, com tudo. E se a gente tivesse esse tipo de orientação, eu tenho certeza que seríamos hoje muito melhores, muito mais avançados. E vamos aproveitar, porque todos esses instrutores são práticos, né, trabalham, né, ativamente com isso. E como o professor falava, passaram pelo que passaram e nós não precisamos, né, ir só até ali, nós vamos dali para frente. Vamos pegar a experiência desse pessoal que está vindo aí, dar curso, e vamos pegar dali para frente, vamos avançar, gente, e vamos ajudar, porque quanto mais a gente espicha vocês também, aí vocês tratam da gente também, né, que não é preciso tratar, né? Brigadão mesmo, agradecer todos os comentários aí, eu não tem nem como... Tem perguntinha para você aqui, ó. Ah, é? Ó, agradecer até o Vicente aí, que me citou aí também, que passou correndo aí, eu não consegui voltar no que ele falou, mas que ele me conhece pela bioenergética, né? A gente se conhece há muito tempo. Então, Vicentão e todo o pessoal aí, um grande abraço, muito obrigado. Vamos para a pergunta aí. Ó, a Heloísa, professora, depois que detectamos nossa espinha dorsal de costumes equivocados, como fazer a manutenção do nosso eu e continuar caminhando em harmonia? Muito bem, porque o que acontece? A gente localizou, né? Achou aquele ponto. Então, quando a nossa mente, a gente vai lá e esquadrinhou para ela o defeito, né? Aí ela viu o defeito. E aí, se tirar esse defeito, o que vai ficar lá? Vai ficar um buraco, né? Vai ficar um espaço vazio, vamos colocar assim. Vai ficar uma situação ali vaga. E o dia a dia vai precisar de prática. É mais ou menos assim. Dentro de uma impaciência habita uma paciência, né? Dentro de uma falta de controle habita um autocontrole. Dentro de um ciúme habita uma confiança. Então, a partir do momento que a gente identifica isso, a gente tem que tentar, de todas as formas possíveis, mudar isso fisicamente. E eu gosto de desenhar, né? Então, e escrever uma prática dentro disso. Pega a situação.
pega a situação lá e coloca no papel. E aí você vai colocar tudo que sustenta essa situação. Então, vamos supor ali que a pessoa ela consome determinada substância que lhe faz mal, mas ela é viciada, seja qual for a substância. Vou pôr isso como exemplo. E aí ela quer parar com aquilo. Ela já identificou que aquilo ali veio, ela via alguém próximo falando que aquilo era bom, que aquilo era legal, que aquilo era postura de pessoa, não era, e ela quer eliminar isso. Você vai pegar e vai elencar o que segura isso. Ah, o que me segura isso é porque me dá satisfação. Então você vai... Satisfação. Ah, isso me segura porque eu fujo dos problemas. Ah, isso faz eu fugir dos problemas. Ah, porque é gostoso, é gostoso. E você vai ter um leque. Então você já tem um plano de trabalho ali. Aí você vai... Porque não tem como assim, não vou parar de fazer isso. Não, você tem que substituir pela virtude que está lá dentro. Ah, então isso me dá uma sensação de prazer. Qual outra coisa eu posso adicionar no meu dia a dia que substitui ou ocupa esse prazer? Né? Então, um exercício, uma respiração profunda, coisas até simples, né? Eu falo porque já teve casos, né, de pessoas me procurar, às vezes ali, e falar, não, eu identifiquei aqui um processo, né, e eu quero parar de fumar, por exemplo. A pessoa, não, eu quero parar de fumar, fumo muito, fumo todo dia, quero parar de fumar, Nossa Senhora, né, quer que acabe. Então, coloca lá o fumo e vai separando. Então, o prazer de fumar, qual outra coisa que você pode fazer? Eu passei um exercício de prana, né, que tem um pranayama, né, da yoga, por exemplo. Na hora que deu a vontade, faz o prana, ou seja, você vai estar fazendo algo respiratório dentro da área que vai satisfazer. Ah, vai me relaxar. Qual outra coisa me relaxa? Meditação, uma música. Não sei se vocês estão compreendendo. Então, você vai substituindo isso. Conforme você vai substituindo isso, você já não tem essa vibração física mais daquilo. Porque se você deixar o espaço vazio, é muito difícil. É que nem ela falou, você não vai ter uma dinâmica. Encontrei o problema, beleza. Mas e aí, né? Então você tem que trocar, é como se você trocasse a potência. Né? Tá uma vibração de tipo negativa e eu vou passar para transformar numa vibração de tipo positiva. Então eu sempre brigo com o cônjuge ali. E aí eu acabo terminando. Então passa a elogiar a pessoa. Mesmo que você não goste, né? O amor ele tem que ser expresso por consciência. O que é expressar amor por consciência? É você forçar o amor para que ele aconteça. Porque, gente, a gente pensa que a gente vai nascer pronto, ou então que a gente vai acordar um dia assim, que maravilha, o meu inimigo, eu amo meu inimigo. Que lindo meu inimigo, vou perdoar meu inimigo. Não é assim, né? A gente tem que fazer a coisa acontecer de forma consciente. Eu tenho que forçar minha consciência a entender que eu tenho que amar. Então eu brigo ali com o cônjuge lá. Eu tô com vontade de brigar, mas eu vi que é uma situação, é uma válvula que meu corpo quer porque quer reagir. Né? Então, vai lá e muda. Eu gosto de citar, né, as religiões, né, no terço bizantino, né, antigo, né, da época antiga do catolicismo, não sei se ainda tem, né, mas a gente estudava muito isso quando estava estudando religiões, né. Tinha uma frase lá, né, ipsis venena biba, né, dentro daquele selo, né, de proteção, não sei se vocês já viram, né, mas assim, bebe tu mesmo o teu veneno. A frase, né, como se fosse você estivesse dizendo isso para o mal, né, para a entidade negativa. Porém, quem é a entidade negativa, senão essas válvulas que nos fazem errar, nos fazem cair. Então, a gente fica com raiva e xinga. Então, devolve o mesmo veneno para a psique. Fala uma coisa boa. Porque ele vai expressar uma força, mas ela vai ser positiva. Então, o defeito por ele mesmo, ele desmonta. Né? Estou falando, não é se auto-julgar, viu, gente? Mas sim forçar o seu corpo a fazer o certo. É igual tem gente que vê que tem dificuldade com questões de horário, né, para levantar, e fica uma prática muito simples. Você não consegue levantar às 7 da manhã. Coloca o celular às 4h30. Eu tenho certeza, eu aposto o que vocês quiserem, que você acorda às 4h30 animado, porque não tem compromisso. Esse é uma das maiores autossabotagens que existe. Agora, eu aposto o que vocês quiserem. Muita gente fala, eu levanto no domingo e não consigo dormir mais. E durante a semana,
eu levanto e eu me arrasto, eu durmo dentro do ônibus. Mas isso é um exemplo clássico de autossabotagem. Então, por que você não está avançando, às vezes, no trabalho? Você já tem a resposta. Vocês viram por que é importante a gente pôr os ciclos da vida? Porque às vezes a pessoa começa de manhã. Nossa, eu não consigo acordar. E domingo eu acordo, né? Vou assistir TV, né? Então, é isso. Você está se auto-sabotando. Você já sabe o que você tem, né? Aí depois que você põe lá 4h30 da manhã, vai ser antes do horário que o seu corpo não está acostumado a criar aquela sabotagem. Então, você vai conseguir acordar. Aí você vai ficar animado. Aí no outro dia já vai ser mais fácil levantar às 6 horas, na segunda-feira. Porém que aí você vai ter que fazer esse estudo, vai ter que fazer esse trabalho. Isso é só para vocês dar um choquezinho no corpo. Inclusive, eu fiz isso uma vez e muita gente não faz porque não acredita. É escrever o dia e a hora que o problema acontece. Então, por exemplo, a pessoa sofre um acidente, né? E briga nesse acidente. Anota, eu aposto que você quiser, que em um ano, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, alguma coisa, se você ainda tem aquela trava, alguma coisa vai acontecer. Ah, eu separei tal dia. Você pode ter certeza, se você anotar, sempre é mais ou menos no mesmo dia. Sempre é mais ou menos na mesma hora. Porque o organismo, ele fica automático. E é matemática, exata, viu, gente? Não sei se respondi a dúvida, mas com essa dinâmica você consegue trabalhar bastante por muito tempo. Fantástica a dinâmica, gente. Todos os sentimentos são energia. Então a gente tem que conversar com a energia e tentar trazer o que de bom ela nos tá ali querendo nos mostrar, nos ensinar. Com certeza. Fantástico, adorei. Renato, muita gratidão. Gente, Renato vai estar com a gente na jornada Terapeuta da Nova Era, viu? Então bora. Estarei. Com Bruno Raoni, Nádia Cianelli, Maria de Lourdes, euzinha. Vamos juntos. Então, quem não está no evento ainda, vai lá, faça a inscrição. O link está na bio. Quero todo mundo lá, dias 10, 11 e 12 de fevereiro. Muitíssimo obrigada pela presença, sempre uma alegria. Ó, a Heloísa está dizendo, respondeu sim e adorei. Coisa boa. Que bom, que bom. Adorei, gratidão. Volte mais vezes, viu? Um beijo bem grandão. Gratidão a todos. Gratidão, muito obrigado, gente. Manda sugestões aí, por favor. Pode mandar sugestões. Oi, tio Bruno. Esse é o tio Renato, mãe. Aqui, ó. Aí, Oi. pode mandar sugestões de temas que a gente vai atrás, a gente traz o convidado. O Renato tem um conhecimento muito vasto, a gente traz ele de novo. Então, ó, só mandar no direct lá o que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber, quais são as curiosidades de vocês, o que é interessante. Pode mandar que a gente vai estudar, sim, trazer um profissional, pessoa que tem habilitação, tem conhecimento para explanar aqui para a gente. Muita gratidão para você que ficou até o final, para você que está chegando depois, que vai assistir depois. E você que está na live, que entendeu o recado, manda essa live. Vamos compartilhar, gente. Começa por aí. Vamos compartilhar. Assim a gente já faz o nosso papel e juntos a gente vai muito mais longe. Renato, gratidão, gratidão, Amém. gratidão. Gratidão. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui, gente, para ajudar, para servir. Fico muito feliz de estar aqui. E muito, muito feliz de estar podendo estar participando com vocês. Obrigadão, viu? E obrigado a todos que participaram. Obrigado por tudo. Essa aqui é para você. Ó. Ah. Aí sim, hein? Vamos fazer uma música. Toca aí, Renato. Fantástico. Gratidão, viu? Gratidão, beijo. Obrigado. Beijo, beijo. Valeu, gente. Paz inverencial a todos. Até mais. Paz inverencial. Tchau, tchau.